Hoje eu vou tentar produzir uma música que eu já até lancei. Eu quero só mudar um pouco a sonoridade dela para deixar ela um pouco mais homogênea com a primeira música que eu produzi aqui no canal, porque elas fazem parte de um EP, são faixas que fazem parte de um EP, então vou produzir ela hoje, reproduzir ela hoje na verdade, fazer uma versão pro EP. Se a versão original tinha 68 BPM, eu quero deixar ela um pouquinho mais rápida, acho que 70 BPM, talvez 72, vou tentar aqui. Talvez 72 fique interessante também. Gravei a guia, né? Gravei violão e voz. E agora eu vou colocar a bateria, aquela bateria préviazinha, né? Depois eu vou dando umas modificadas nela, mas só para ela me dar uma guia rítmica para música, para depois eu conseguir gravar as outras coisas. Vou tentar mais uma, não dá isso aqui, cara. Pelo menos eu consegui estabelecer quando eu quero que vá pro ride e quando eu quero que fique no chimbal aberto. Só preciso ajeitar os erros. Eu não lembro nada do baixo dessa música. Bem, eu acho que é isso que eu fiz na versão da música lá. Pelo menos bem aproximado. Eu utilizo bastante oitavas, assim como eu fiz na outra música que eu produzi aqui no canal. E eu vou prometer pra mim aqui que a próxima música que eu for produzir eu não vou gravar baixo com tantas oitavas assim. É uma promessa. Eu espero cumprir. Vou logo gravar a melodia que tem no começo, quando entra a banda tocando, e também tem depois no refrão, pra já dar um climazinho.
Quase que eu chego perto da nota. A primeira parte tá ok. Cara, acho que é isso. Agora eu consegui gravar tudo. Vou deletar as notas duplicadas aqui. Arredar todo mundo para trás. Preciso carregar a bateria da minha câmera agora. Hora de pôr um violão. Vou colocar o violão agora oficial. Palhetinha média. Afinação. Como é que tá a afinação? Então eu vou deixar o violão 1 separado, o violão do início, porque ele é um violão que eu quero que soe mono no começo, então eu não vou dobrar ele. Eu vou deixar ele no centro junto com a voz e ele vai ficar mono e vai dar esse efeito de uma parada mais intimista, e quando entrar a banda aí já fica estéreo, já fica mais expandido. Que eu tava querendo fazer. Consegui gravar, agora eu preciso conseguir gravar de novo. Vou tentar gravar um violão com o Vibrakill, né, para simular lá o violãozinho Rubber Bridge, naquela parte do meio da música que tudo para. Bora ver como é que vai soar isso aí. Depois eu decido se fica no final da produção ou não. Vou afastar um pouquinho aqui do microfone. Agora eu vou gravar vocais sem tanto preciosismo. Eu vou gravar com esse microfone aqui mesmo. Eu não vou começar pelo começo, eu vou começar pela parte que já tem banda. Depois eu gravo o começo porque eu acho que ele dá um pouquinho mais de trabalho pra mim. Bora lá. De relance me vem a lembrança que tem. Quer saber? Eu vou tentar usar o pedestal porque é difícil cantar, ficar segurando duas coisas ao mesmo tempo.
arsenal de ilusões, perfeito somente em minhas ficções. Tá muito baixo aqui, né? Tô me curvando e não tô conseguindo cantar direito. O meu já gravei, agora eu vou tentar fazer dobras. E pensei que seria mais que um amor qualquer. Foi uma fase, superou e assim partiu sem ré. Mais um take agora. E pensei que seria mais que um amor qualquer. Foi uma fase, superei e agora vou sem ré, sem voltar, sem voltar, sem voltar, sem voltar. Agora eu tenho mais duas coisas para fazer, que é o assovio do final e a parte da música, do começo da música. Vou começar pelo começo da música. Pensei que seria mais que um amor qualquer. Cara, eu acho que ficou bom pra ficar mais intimista, mais como se estivesse dentro do quarto tocando violãozinho e voz, como eu falei na hora do violão. Então eu acho que vai ficar bom isso aqui. Eu vou duplicar isso aqui. Vai. Só por precaução. Vamos duplicar isso aqui por precaução. Foi uma fase, superou e assim partiu sem ré. Provavelmente eu só vou usar um desses takes, mas pelo menos eu já tenho aqui backups dessa voz do começo. A lembrança que tem um lance na vida da gente, eu sei. A gente não quer deixar partir. Acho que eu vou tirar o back dessas músicas. Um dos motivos é que talvez eu não goste muito de como eles soam, e a versão original que tem no Spotify ela é meio tom abaixo dessa versão que eu tô fazendo aqui, e é bem mais difícil cantar agora meio tom acima esses backs, porque eles são mais agudos, então eu acho que não vai ter. E pensei que seria mais que um amor quase superou e assim partiu. Eu decidi que só vai ter uma segunda voz nesse final, nem é uma harmonia especificamente. Então eu vou gravar ela aqui, duplicar ela depois para ficar estéreo, e vai ser só o que vai ter de vocal nessa música. Agora eu vou só colocar o assovio do final, que ele é mono, assim como o começo, e terminar. Esse assovio é engraçado.
vocal, ok. Voltando agora para gravar os teclados, acabei de assistir um jogão entre Real Madrid e Manchester City, em que o Real Madrid amassou no primeiro tempo, em especial. 3 golaços do Valverde, 3-0. Mas enfim, agora o que eu vou fazer é gravar os teclados. Já tem um teclado que está gravado, agora eu vou pro sintetizador 2, que é esse bem aqui. Tem que terminar um pouquinho antes aqui esse último acorde. Deixei ele soando um pouquinho mais do que era para ele soar. Vou voltar com essa mesma função de ter mais sustentação na parte final da música. E pensei que seria mais. Eu acho que a minha performance aqui vai melhorar se eu colocar o pedal de sustain aqui no teclado. Vou pegar ele aqui. Dupliquei aqui a track, agora eu vou tentar fazer um arranjo meio improvisado aqui na parte que tem o verso da música. Ficou bem música de tiozão, né? Mas eu gostei. Sou tiozão já. A partir dessa parte que tem o sem volta, começa a cantar sem volta no final, eu vou colocar esse timbre aqui, C65, aqui no Oberhausen, da Brainworks. E tem um trêmulo nele, né? O último timbre vai ser o mesmo timbre que eu usei na última música do último vídeo, o Bass Trombone Lines aqui no Syntronic da IK Multimedia. Vou gravar essa melodia aqui. Foi, finalmente. Então é isso aí, teclados. Depois vamos para as guitarras. Então, Saitama Relic aqui novamente, guitarra da 6, Telecaster. Eu estou usando o VST Amp Hack aqui do próprio Cubase, com uma simulação de Fender Deluxe. E um reverb do tipo sala. Vou apenas duplicar essa track e vou gravar uma versão com o captador apenas da ponte. Essa volta aqui vou sair daqui pro Lá menor. É meio complicado. Passar a afinação de novo. As próximas guitarras, elas vão ser guitarras do verso. Vai ter, acho que uma só guitarra. Vou tentar fazer a mesma coisa que eu tenho feito, gravando só com o captador da ponte e depois com os dois captadores na posição do meio.
Acho que eu vou colocar um chorus nessa guitarra. Depois essas guitarras elas continuam. Agora eu vou fazer a mesma coisa gravando a guitarra com o captador da ponte. E agora, só para terminar as guitarras, eu vou fazer uma guitarra no final um pouquinho mais de overdrive e dobrando a melodia que o synth trombone está fazendo. Se vai ficar bom com o captador da ponte, vou testar, bora ver se fica. Eu achei que na posição do meio ficou menos agressivo e talvez seja a minha preferência para essa música. Acredito que esses são os arranjos de guitarra. Se eu tiver mais alguma ideia eu vou gravar depois. Então, voltando aqui depois de alguns dias, eu fiz algumas coisas no projeto, apesar de não ter gravado, principalmente teclados, e mixei a música também, para a gente conseguir ouvir. Eu vou só dar uma passada nos teclados aqui em solo, todos eles juntos, para não delongar muito o vídeo, e aí depois a gente pode escutar já a faixa completa. Começo com o piano. O próximo timbre de sintetizador é apenas um efeito de como se fosse uma ventania rolando. Depois eu vou ter os sintetizadores da parte 1 da música, que também vão ser basicamente os mesmos que vão ter na parte 2. Tirando isso, o que mais eu tenho aqui para mostrar de teclado? Eu vou ter basicamente os mesmos timbres na parte final da música. E depois isso vai diminuir de volume, porque vai entrar outros elementos aqui que são bastante melódicos também. O piano da parte final vai fazer a mesma melodia que faz o assovio do vocal. Então é isso. A música ela tá aqui já mixada. Não é uma mixagem perfeita, não é uma mixagem definitiva, mas pra gente escutar aqui o produto final já vai ser ok. E é isso aí, bora lá escutar a música. Pensei que seria mais que um amor qualquer. Foi uma fase, superou e assim partiu sem ré.
Pensei que seria mais que um amor qualquer. Foi uma fase, superei e agora vou sem ré, sem voltar, sem voltar, sem voltar, sem voltar. Então é isso, galera. Se tu chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo também algo que tu achou relevante. É bem trabalhoso fazer esses vídeos, leva dias e dias de produção musical e de edição de vídeo também. Então eu espero que eu consiga voltar o mais breve possível com esses vídeos que são bem divertidos de fazer, apesar de serem trabalhosos. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!